A gente muda de assunto, vamos falar sobre a tal da CPMI no Congresso Nacional para investigar a questão do INSS, o escândalo dos desvios das aposentadorias, das pensões aqui no Brasil, que podem chegar a 6 bilhões. No Congresso, a sessão que pode instalar a CPMI para investigar o INSS foi marcada para o mês que vem. No início de maio, os parlamentares da oposição protocolaram um pedido de comissão para investigar as fraudes no INSS. A proposta foi assinada por pelo menos 36 senadores e 223 deputados federais. Mas ainda não há prazo para a instalação do colegiado. No dia 17 de junho, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, vai ler o texto do requerimento. E aí poderão votar ali, vão decidir, na verdade, com essas assinaturas, isso está muito bem encaminhado, se instalará, portanto, a CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que envolve tanto senadores quanto deputados federais. E eu quero entender aqui dos meus colegas o potencial desta CPI. O quanto isso pode ou não desgastar a imagem do governo ou retirar o governo do foco deste escândalo do INSS, porque vai ter ali uma queda de braço interessante para acharem culpados, né? E culpados mais modernos, culpados mais antigos desta gestão, da gestão passada, e aí se instala a briga de narrativas que se costuma ver em CPIs. Eu quero começar essa rodada com a Maria De Carli. Quero entender, Maria De Carli, a CPI do INSS tem potencial para tornar este escândalo tão grande como foi Mensalão, Petrolão, por exemplo, ou não? Olha, eu espero que ela não seja um fiasco como está sendo a CPI das bets. Queria começar minha fala aqui falando disso, que parece que não vai a lugar nenhum, né? Tem muita problemática, as pessoas estão muito céticas em relação a, de fato, o quão efetivos são as CPIs, né? E quais são os impactos que ela tem com a sociedade em termos de trazer a luz aos culpados de algum problema, né? É uma comissão de inquérito para justamente investigar, né? É uma comissão de investigação para justamente entender o que houve de errado. E eu sou completamente a favor da instalação da CPMI e da CPI, porque, né, justamente estavam andando esses dois processos em paralelo. Tem que haver investigação o mais rápido possível e eu voto pela celeridade desse processo, porque os nossos idosos são quem estão pagando a conta. Até agora, as pessoas que já haviam sido, né, nomeadas e elencadas para receber o reembolso, houve atraso nesse reembolso dessas pessoas que foram roubadas, tá uma verdadeira desorganização. Eu espero que isso surta um efeito. Eu faço voto aqui para que essa CPI, ou a CPMI, no caso, ela tenha efeito. E sim, Koba, você bem trouxe aqui um comparativo, né, com escândalos anteriores que derrubaram governos, derrubaram mandatos. Eu acho que essa CPMI tem o potencial para isso, se for feita da maneira correta. Tem potencial para trazer à luz o que está no escuro, e a gente ainda sabe, pelo menos eu defendo, eu acredito isso, que a gente ainda está vendo a pontinha ali do iceberg, que o escândalo é muito mais fundo, o valor é muito mais alto, né? Tem gente que estima que seja a cerca de 90 bilhões, a gente sabe que é algo em torno de 7 a 9 bi por enquanto, mas tem gente que já chuta bem mais alto do que isso. As organizações que estão envolvidas, os políticos que foram financiados com esse dinheiro, as pessoas que roubaram e estão, usufruíram desse dinheiro de pessoas que viviam com um salário mínimo por mês e tiveram valores descontados das suas pensões. Então, assim, é um absurdo, é preciso que se faça justiça. O Brasil não pode assistir de olhos abertos e braços cruzados a corrupção endêmica nas nossas instituições e ficar por isso mesmo. Você concorda, Túlio? Você acha que isso pode gerar até uma descoberta de desvios ainda maiores? Porque se o problema é na assinatura que autoriza uma associação ou um sindicato descontar diretamente na folha ali do aposentado e da pensionista, essa falsificação de assinatura pode servir a contrair ali um empréstimo consignado também, né? Que daí a gente não está falando de desconto no Olerite ali, na aposentadoria de R$50, de R$30. A gente pode estar falando de parcelas muito mais significativas, que poderiam, em grande escala, multiplicados pelo número de pessoas impactadas, a gerar bilhões e bilhões de desvios. Como é que você vê o potencial dessa CPMI? A sua análise, Túlio?
Olha, Koba, evidentemente que pode afetar e muito o governo federal. Tem um ditado que diz que nas CPIs a gente sabe onde começa, mas não sabe onde termina, né? Porque de uma prova leva a outra, de um discurso se abre possibilidade de investigações. Então, e ela é realmente necessária. Eu concordo totalmente com o que a Maria falou, porque o que o Congresso se preocupou até agora foi com o futuro. Ele procurou criar mais amarras de forma tardia, né? Dizer o seguinte, olha, daqui para frente não tem mais essa história de não autorização do aposentado. Mas e o para trás? E o que foi desviado? Quem que desviou? Como desviou? Quem mexeu no dinheiro que estava ali, né? Então, essas questões todas serão respondidas, ou pelo menos tentarão se responder através da CPI. Eu lembro, por exemplo, a CPI da Covid também, né? Que foi um desgaste total, mesmo que ela não tenha produzido resultados tão conclusivos, diretos, de responsabilização penal de uma outra pessoa, mas o desgaste foi enorme. Então, não tenho dúvida, Koba, que ela vai ser um grande problema para o governo, ainda mais no início dessa fase eleitoral da reeleição do Lula. E tem uma questão aí também, né? Se tornou inevitável a CPMI, não é, Cíntia? Porque para o governo seria interessante não haver nenhum tipo de investigação, tanto que correram ali para vamos devolver o mais rápido possível, já cortar, vamos atrás de bloquear quem pode, tentar diminuir a redução de danos, a política de redução de danos, para diminuir também a importância da investigação do que já havia acontecido. Mas o próprio presidente Davi Alcolumbre, presidente do Senado e do Congresso, já entendeu que não tem jeito, não tem como segurar, mas pedido do começo de maio, a sessão 17 de junho. Um mês e meio na política, aí já dá tempo de dar uma esfriada no negócio, né? Surgir outras coisas, né? E aí? Na verdade, é imoral, não é só, é antiético, é imoral, é vergonhoso, tem aí N outros atributos pejorativos para dizer que não se pode defender em absoluto a ausência de uma investigação a respeito dos fatos. E é bom que se frise que pouco importa, em verdade, onde isso começou, se foi no governo anterior, se foi nesse governo, o papel deste governo que está nesta gestão é descobrir os responsáveis e puni-los de forma exemplar. Não dá, nós estamos mexendo com uma parcela vulnerável e que somos todos nós no futuro, alguns num futuro mais próximo, outros um pouco mais distante, mas somos todos nós, são os nossos pais, são os nossos avós, ou seja, é um momento da vida em que a gente está aí mais fragilizado, que está mais dependendo de valores que acabam sendo achatados por um próprio sistema de previdência, e aí vamos tendo descontos que são indevidos, que são criminosos, e falta para a pessoa, muitas vezes, para comprar um remédio. Quem de nós nunca esteve aí numa farmácia escutando a pessoa falar, escuta, mas você não tem um desconto, remédio é R$100, eu não vou comprar. Muitas vezes é esse valor que foi retirado, é a saúde, a vida, é a dignidade. Portanto, se realmente se descobrir que essa pouca vergonha é deste governo, vai ter um desgaste monstruoso. Se descobrir que é de outro governo, pouco importa, talvez o governo atual se beneficie, mostrando que foi ele quem descobriu, quem levantou. Porém, postergar isso para momentos posteriores, para daqui a um mês a gente vai começar, é a chance de aparecerem outras coisas e que isso vá dando uma esfriada. Eu concordo aqui com a Maria, concordo com tudo, que isso teria que ser para ontem. A gente precisa investigar o mais rápido, com seriedade, e punir quem quer que seja. Pouco importa. A gente não pode ter político de estimação. A gente precisa prezar pela moralidade, pela integralidade, seja quem quer que seja. E por isso pode ser realmente um desgaste, a gente pode aí ter algo que talvez seja até a pá de cal, que venha sob uma popularidade já desgastada desse governo. Agora, quem não deve, não teme. Então, se isso não nasceu agora, puna e mostre, investigue e saia melhor de tudo isso, porque a sociedade é quem sai ganhando. O que cabe agora à base governista, Leandro? Uma vez inevitável, vai ter daqui um tempo, vai ter, depois do dia 17 de junho, né? O que cabe? É investir na tal da investigação ampla? Vamos investigar amplamente, porque daí você fala de outros períodos, você pega desde 1900, da criação do INSS, chama todo mundo que foi diretor do INSS lá na década... E aí vai desviando o foco, ou como é que é?
ocupar também é uma estratégia? Colocar ali o membro mais fiel para ser o presidente, o outro para ser o relator, combinar bem com os partidos quem serão os indicados, e aí? Koba, a primeira coisa que eu gostaria de comentar sobre isso é que acho que, com todo o respeito, preciso fazer um freio de arrumação na sua fala e da Cíntia, né, que disseram que freio arrumando, por favor. Freio de arrumação, que é que vocês mencionaram que o governo não deseja nenhum tipo de investigação. Eu não falei que ele não deseja investigação. Então fica comigo, esse freio de arrumação fica para mim, então vai lá. Mas vale lembrar que esse escândalo foi desmontado e comunicado ao público por instituições do Poder Executivo, que são a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União, que, por sinal, apesar de serem ambos órgãos de Estado, no caso da CGU, ela foi criada pelo próprio presidente Lula, né, em 2003, e a própria Polícia Federal, qualquer pessoa sabe bem o quanto passou a ser muito mais estruturada nos governos do PT. Né? Então, a investigação já ocorreu. Ela ocorre desde 2023 em segredo e foi graças a isso que se desmontou esse esquema, que se denunciou esse esquema e que agora as pessoas vão ser levadas, espero eu, a um julgamento que seja o mais duro possível. Né? Agora, a comissão parlamentar de inquérito não necessariamente ela é de investigação e não necessariamente ela implica em punição de ninguém. Ela pode fazer recomendações do tipo adequações legislativas que precisam ser feitas no tema. Muitas das comissões, das CPIs, acabam, né, as pessoas falam pejorativamente em pizza, mas acabam não porque pessoas foram presas, acabam porque foram feitas recomendações necessárias para que aquela situação não venha se repetir. Mas é uma finalidade secundária da Comissão Parlamentar de Inquérito, não necessariamente, porque a Comissão Parlamentar de Inquérito ela tem que também se restringir àquilo que for a competência do Legislativo. Né? E quando diz respeito a prender pessoas que se encontrou informação que eram suficientes para isso, o papel do Congresso, Koba, é denunciar para a Justiça, tal como a polícia faz. Né? Não cabe ao Congresso prender ninguém, não cabe ao Congresso punir ninguém. Cabe ao Congresso Nacional, no curso de um inquérito, né, se encontrar elementos, denunciar as pessoas que aí sim serão julgadas. Né? Então, o Congresso não pune, não prende ninguém. Então, eu entendo que a CPI tem que acontecer. Eu sou favorável à CPI. Eu me inspiro muito no exemplo, inclusive, do Eduardo Suplicy, quando assinou a CPI dos Correios lá atrás. Acho que o nosso senador do PT, Fabiano Contarato, faz o mesmo, né, ao assinar e abrir uma divergência no PT, mas faz o mesmo corretamente. Eu só acho que o grosso da investigação, os elementos necessários, tanto para corrigir a situação, quanto para punir os responsáveis e para reembolsar aquelas pessoas que foram roubadas, estava na investigação feita pelas instituições do Poder Executivo, hoje sob guarda dos governos do PT. Só uma correção. Pera só um pouquinho que eu preciso fazer um freio de arrumação freio de arrumação aqui do Leandro Ferreira. Tweet da Gleisi Hoffmann, que é a ministra de Relações Institucionais do presidente Lula, portanto fala, imagino que pelo governo, um tweet do dia 16 de maio falando o seguinte: uma CPMI no ambiente de exploração política em que está sendo proposta pode comprometer o sucesso da investigação policial, que deve permanecer protegida de interferências externas e do vazamento de informações. Também pode atrasar o ressarcimento das vítimas, já que sua duração está prevista para 6 meses, impactando nas medidas em curso. Ou seja, se isso não é ser contra a instalação da CPMI, o que seria, hein? Mas, freio de arrumação no freio de arrumação. Koba, você pediu a minha opinião. Se você quisesse a da Gleisi Hoffmann, você convidava ela para vir aqui no meu lugar. Está convidada, convidadíssimo. Seria uma honra receber a ministra aqui. Mas a questão é só que você falou que não havia desinteresse do governo em instalar. Eu também disse nesse sentido, que não era que existe, só te sendo grosseiro aqui, mas não que não há interesse, só dizendo que esta demora não é uma demora razoável. Fala, Túlio. Muito rapidamente, só em relação a interesse, é preciso esclarecer que o Leandro falou uma hora que era uma instituição do Executivo, a Polícia Federal, e depois que era um órgão do Estado. Ela apenas e tão somente é um órgão de Estado. Ela não é do Poder Executivo. Essa narrativa, muitas vezes,
ela não deve, não pode confundir o cidadão. A Polícia Federal não é um órgão da Presidência da República, não é um órgão do presidente Lula, ela é um órgão independente, autônomo de Estado. Quem fez a investigação, no caso conduzido pela Polícia Federal, foi a Polícia Federal e não o Executivo. A CGU é outra coisa, estou falando da Polícia Federal. Então, só para esclarecer, a Polícia Federal, senão nós vamos admitir que o Executivo tem interferência e ingerência dentro da Polícia Federal. E não é o caso. A Polícia Federal é um órgão de Estado, não foi o Executivo que conduziu a investigação da Polícia Federal. Mas eu entendi a coisa de que isso nasceu a partir de uma atuação da Controladoria Geral da União. Não é isso? Tá certo? Tá corretíssimo. Então me elogia quando você precisa me elogiar também, ô Leandro Ferreira.